Vamos abrir agora o texto sagrado? Abra comigo aí em Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, e outra vez no capítulo de número 18. Foi o capítulo de onde partimos no último domingo para um sermão temático. E percebendo a dificuldade de pregar e também de ouvir, eu resolvi nesta manhã tentar fazer algo que atenda ao tema de nossa série, Eu Sou Mesmo um Cristão, e ainda assim consiga expor um único texto, para facilitar para todo mundo, certo? Então, nós vamos ficar em um único texto, mas vamos ler mais textos, aqui mesmo. Então vamos do verso 9 ao verso de número 27, considerando 3 curtos parágrafos que falam de marcas ou características de um verdadeiro cristão. Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 27. Nós somos criaturas que anseiam e que, curiosamente, não conseguem ser plenamente satisfeitas. Sobre a experiência, C.S. Lewis escreveu em O Peso de Glória, um dos melhores textos dele. Se você ainda não leu, arrisque, vai ser muito bom. Os livros ou a música nos quais pensamos que a beleza estava localizada nos trairão, se confiarmos neles. Não é que isso estava neles, apenas veio por meio deles. E aquilo que veio por meio deles era apenas um anseio. Essas coisas, a beleza, a recordação do nosso passado, são boas imagens daquilo que realmente desejamos. Mas se forem confundidos com a coisa em si, tornam-se ídolos mudos, partindo o coração de seus adoradores. Elas não são a coisa em si, são apenas a fragrância de uma flor que nunca encontramos, o eco de uma melodia que nunca ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos. Eis o que, em parte, queridos, significa ser humano. Ansiar por coisas e nunca tê-las plenamente. Do cristão, porém, pode-se dizer que ele é alguém que tem anseios satisfeitos. Para ficar com Lewis outra vez, pense em Lúcia, das Crônicas de Nárnia. Ela se maravilhou com um novo mundo e se realizou no grande leão, o Salvador. É o que acontece com um verdadeiro cristão. Embora não desfrute plenamente, por enquanto, do reino de Deus, nós podemos dizer que ele é alguém que o visita de vez em quando. Como, pastor? E mais importante ainda, pensando no tema deste mês, o que exibe um verdadeiro cristão que tem os anseios da alma realizados, satisfeitos? É o que vamos considerar nestes 3 parágrafos de Lucas 18. E para começar, eu vou ler outra vez apenas o verso de número 22. Lucas 18 e verso 22. O texto inspirado registra assim: Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por este culto que te celebramos, por todos os elementos dele,
são valiosos, prescritos por Ti, instrumentos Teus para nos abençoar. Mas nós sabemos, ó Deus, que a proclamação de Tua palavra é o ponto alto do culto, porque se trata, como diziam os reformadores, da vox Dei, da Tua voz. Quando um pregador é fiel à Tua palavra, ele se torna naquele momento Tua boca para abençoar Teu povo. Que assim seja nesta manhã. Nós contamos com a assistência de Teu Espírito e pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Celso, por favor, feche essa porta atrás de você. Já está quente o suficiente. Obrigado. Nós estamos, queridos, em uma sessão de Lucas que é chamada pelos estudiosos de a jornada para Jerusalém. Jesus está a caminho da cidade santa, onde vai cumprir sua grande missão na terra, morrer como sacrifício no lugar dos eleitos para a salvação deles. Antes, porém, de chegar ao seu destino, ele vive encontros que revelam e transformam pessoas. Com os encontros, Lucas, o autor deste texto, está nos ensinando sobre o cristianismo bíblico e acerca do verdadeiro cristão. Pois, como coloquei semana passada, o verdadeiro cristão é alguém que exibe marcas, características indeléveis, ou seja, marcas que perduram por toda a vida e que não podem ser apagadas de modo definitivo. De novo, a pergunta é a mesma: quais são estas marcas? Ficando em um texto apenas com vocês para facilitar, eu posso dizer que, em primeiro lugar, um verdadeiro cristão exibe confissão de pecados. Volte aí os seus olhos para o texto outra vez. Vamos ler os versos 9 e 10, parte A. O autor sagrado registra: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. 2 observações iniciais que vão facilitar a compreensão deste texto. Para quem Jesus está contando esta parábola, gente? Para pessoas que confiavam na própria justiça e que, consequentemente, desprezavam os outros. Estamos falando de gente que se sentia superior, de pessoas que eram orgulhosas e cheias de si. Outra informação importante: Jesus vai falar sobre 2 pessoas bem diferentes que subiram ao templo para fazer a mesma coisa, orar. Um era fariseu, que naquela cultura significava ser uma pessoa religiosa e muito respeitada na sociedade. O outro era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para Roma e tirava de Israel. Logo, Lucas está nos dizendo: para quem ouve a história de Jesus, o fariseu é o mocinho, o publicano é o vilão. De toda forma, Jesus nos diz: os 2 subiram ao templo para orar. Como se saíram? Sobre o que falaram com o Senhor? Versos 10, ou melhor, verso 11, 12 e 13. O texto nos diz: o fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens,
ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância de Jesus. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Percebam, a oração do fariseu até tem alguma gratidão. Só que o curioso é, ele não agradece a Deus por Deus ou por seus feitos. Ele agradece a Deus pelos próprios feitos. Alguém colocou o seguinte: enquanto ora, este fariseu olha para Deus de relance, mas a verdade é, ele está concentrado em si mesmo. Diferentemente dele, o publicano se aproxima do trono de Deus em humildade e confissão. Ele sabe quem Deus é, santo, distante e majestoso. Por isso, nem sequer ousa olhar para os céus. Ele sabe que é um pecador. Todas as pessoas da sociedade sabem, e ele também. Ele se sente condenado e sabe que, se Deus não o ajudar, é assim que ele viverá por toda a vida e, quem sabe, por toda a eternidade. Por isso, sabendo quem Deus é em uma ponta e sabendo quem é e estando em outra, ele clama pelo único meio de reconciliação. Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Deus lhe ouviu, queridos? Jesus nos diz no verso 14: eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, este é o ensino de Jesus depois da parábola, será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Lembre-se do público para quem Jesus está contando isso. Pessoas que confiavam na própria justiça e que desprezavam os outros. Essas pessoas muito provavelmente ficaram chocadas com a conclusão de Jesus. Porque na ótica delas, o fariseu é quem merecia ser aplaudido. O publicano, cobrador de impostos, é execrado. Mas segundo Jesus, não foi o fariseu, foi o publicano que voltou para casa justificado. O que significa, em termos bíblicos, que porque confessou os pecados e pediu misericórdia, Deus o perdoou e o aceitou como justo diante dele. Tirando os olhos do texto por um instante, diga-me, com quem você se parece mais? Com quem nós nos parecemos mais? O problema do fariseu, irmãos, e de muitos religiosos dos nossos dias, é que eles se acham dignos e merecedores das bênçãos de Deus. Não se percebem como doentes que precisam de médicos. Eles se veem como residentes que podem até ajudar o médico. Será? Não precisam que Deus lhes faça algo para salvá-los. Eles entendem, nós fazemos algo e então Deus nos salva por merecimento. Tais pessoas, por mais bem vistas que sejam pela sociedade, voltam para casas ao fim do dia condenadas por seus próprios pecados, por um orgulho religioso. Os cristãos são religiosos,
mas não orgulhosos. São religiosos porque eles querem religar com Deus, querem se aproximar de Deus, mas eles não o fazem pensando que são merecedores ou dependendo da performance religiosa que têm. Os verdadeiros cristãos são mais parecidos com o publicano. Eles sabem que Deus é santo. Eles sabem que são pecadores que nada merecem. E por isso eles clamam: Deus, tem misericórdia de nós. Quando clamamos como o publicano, Deus, tem misericórdia de nós, nós estamos confessando, irmãos, que embora sozinhos estejamos condenados por nossos próprios pecados, nós cremos que Deus pode nos salvar para a glória dEle. E Ele o fez. Ao longo de todo o Antigo Testamento, um cordeiro era imolado no templo dos judeus basicamente com dois objetivos: expiar o pecado do povo e propiciar a justiça divina. Antes de sacrificar o cordeiro, não sei se você se lembra, o sacerdote lhe impunha a mão para transferir os pecados do povo para aquele cordeiro substituto. E depois de sacrificá-lo, o sacerdote tomava um pouco de seu sangue e aspergia a tampa da arca da aliança, para deixar claro para todos que o preço do pecado havia sido pago e, consequentemente, a justiça divina satisfeita. Vocês sabem disso. Todos estes cordeiros apontavam para Cristo. E por isso Paulo escreveu aos Coríntios que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em outras palavras, queridos, Cristo fez expiação e propiciação por nós. Ao morrer naquela cruz, Cristo estava pagando por nossos pecados e nos protegendo da justiça de Deus. Estava recebendo as punições que eram nossas e ao mesmo tempo satisfazendo a justiça de Deus, que dizia: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Cristãos, portanto, são pecadores que confessam pecados e que se lançam sobre a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Consequentemente, irmãos, cristãos são pessoas que oram sem perder de vista o Evangelho. Eles não se aproximam de Deus como o fariseu, exigindo algo de Deus, entendendo que Deus lhes é obrigado a fazer qualquer coisa de modo algum. Cristãos se aproximam de Deus como o publicano. Deus não é obrigado a nos atender, mas por graça Ele o faz, por intermédio de Cristo Jesus. É verdade, meu irmão, que para você as portas da sala do trono de Deus estão escancaradas. Por isso você pode orar. Mas não é porque você é bom demais. Não é porque você é melhor do que seu vizinho não cristão. É porque Cristo fez por você o que você jamais podia fazer sozinho. Por esta razão, eu sempre gosto de lembrar isso. Ao final de cada oração cristã que fazemos, nós mencionamos a expressão em nome de Jesus. Não é mágica, é confissão de fé.
Nós cremos piamente que Deus nos atende, que Deus nos ouve, não porque merecemos algo, mas porque Cristo é o nosso mediador e fez por nós o que jamais poderíamos fazer. Um verdadeiro cristão, então, é alguém que confessa seus pecados. Além disso, irmãos, nós também podemos dizer que um verdadeiro cristão é alguém que exibe total dependência de Deus. Os versos 15 e 16, parte A, registram o seguinte: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Pais são assim. Quando descobrem que algo é bom para seus filhos, eles fazem de tudo para tê-los, não é mesmo? Foi o que aconteceu a caminho de Jerusalém. Alguém ficou sabendo que Jesus estava abençoando crianças e logo uma multidão se aproximou de Jesus para pedir a mesma coisa. No entanto, nem todo mundo parece ter ficado feliz com a movimentação. Os discípulos, talvez porque se tratava de crianças de colo, crianças que choram, não gostaram da ideia. Ou quem sabe foi apenas a percepção de que Jesus estaria perdendo tempo com crianças. Há coisas mais importantes a fazer. Jesus discordava deles. E segundo Lucas, ele repreendeu quem repreendia as crianças. E disse: deixem vir a mim as criancinhas. Por que, Renan? Por que deveríamos abrir caminho para as crianças chegarem a Cristo? Por que deveríamos levá-las ao Senhor? Há muitas razões, obviamente, mas aqui Jesus nos oferece apenas uma. Versos 16, parte B, e verso 17. Eu vou ler o 16 outra vez, tá? Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Por quê? Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Do episódio com as crianças, como fez com a parábola, Jesus partiu para um curto sermão acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma entidade política que concorre com países e estados. Tampouco estamos falando de um território geográfico limitado, não, irmãos. O reino de Deus, de maneira simples, é o governo dele sobre aqueles que são verdadeiros cristãos. Entrar no reino é o mesmo que nascer de novo. E a expressão se aplica apenas àqueles que foram salvos mediante a fé em Cristo e que agora estão sob o cuidado e o governo de Deus. Pessoas que deixaram de ser reis e rainhas e que assumiram voluntariamente a posição de servos do rei. Certo, pastor, mas como se entra neste reino? Jesus nos disse: o reino de Deus pertence aos que são semelhantes às crianças. Vejam, Jesus não está nos dizendo que devemos tratar a infância como a era dourada da vida, como algumas músicas contemporâneas, né? Queremos voltar à infância. Não. Jesus também não está nos dizendo
que devemos tratar a imaturidade como uma virtude, de forma alguma, irmãos. Ainda assim, Jesus está dizendo que sobre relacionamento com Deus, as crianças podem nos ensinar. E de tudo que elas podem nos ensinar, o mais importante se acha aqui no verbo receber. Pois Jesus afirmou: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Tenha em mente que essas crianças aqui eram crianças de colo, bebês. E bebês dependem totalmente do cuidado de seus pais. Precisam inteiramente ser assistidos por seus pais. Logo, o ensinamento de Jesus é: só se entra no reino de Deus. Alguém só pode ser declarado um verdadeiro cristão se revelar total dependência de Deus. Nestes termos, você diria de si mesmo: eu sou um cristão? Você confessa nesta manhã que nada tem para oferecer a Deus e que depende completamente dele para a sua salvação? Ou será que, diferentemente das crianças, você tem dificuldade para receber algo, dificuldade para depender de alguém que não seja você mesmo? Enquanto preparava o sermão, eu me lembrei de uma história interessante que o pastor Carlos Alberto, que também é médico, vez por outra conta. Ele disse que estava trabalhando na emergência de um médico, ou melhor, de um hospital particular, quando se deparou com um senhor e percebeu que ele precisaria de uma cirurgia. Então ele disse àquele senhor: nós vamos nos encontrar na terça-feira de manhã no hospital universitário, pois ele pensava consigo mesmo: eu vou fazer a cirurgia lá e este homem não vai ter que pagar absolutamente nada. Que bênção, irmãos! Não foi como aquele homem recebeu a notícia. Quando ficou sabendo que não pagaria pela cirurgia, ele protestou. E na terça-feira chegou ao consultório do médico Carlos Alberto com um saco cheio de dinheiro e insistiu: doutor, se o senhor não receber o dinheiro, eu não vou fazer a cirurgia aqui. Isso se chama orgulho, irmãos. E muitas pessoas não entram no reino de Deus por cometer este mesmíssimo pecado. Elas não conseguem receber o reino como crianças que dependem de seus pais. Espero que este não seja você, pois um verdadeiro cristão jamais poderia ser cristão pelo que tem, pelo que faz ou pelo que acha que é. Se ele é um verdadeiro cristão, ele é porque recebeu o que Deus fez por ele em Cristo Jesus. Agora, não perca de vista uma aplicação secundária, mas importante também. Se somos verdadeiros cristãos, como Jesus, é uma prova, nós amaremos as crianças. Cristãos não tratam crianças como se fossem pesos. Nós as tratamos como a herança que o Senhor nos confiou. E as chamamos de bênçãos e alegrias da nossa casa. Nós não vemos as crianças como um atraso de vida, como um monte de gente vê hoje. Não podemos ter filhos, senão a carreira será impedida, senão a diversão vai parar de forma alguma, irmãos. Nós amamos crianças, como Jesus ama. E as vemos como herança e bênçãos que Ele nos deu,
e como instrumentos para nos ensinar sobre a fé e o relacionamento com Cristo. Se você é pai, você tem uma grande responsabilidade na vida. Não é necessariamente fazer do seu filho um médico, um engenheiro ou um jogador de futebol. É fazer de seu filho um discípulo do Salvador. É imitar estes pais aqui. É levar seus filhos a Cristo. Você pode fazê-lo em oração, revelando diante de Deus todos os dias que você carece e depende dele para criar seus filhos. Você pode fazê-lo ensinando a Bíblia em cada oportunidade que surgir, crendo que Deus pode salvar seus filhos. Por meio da pregação e do Espírito, nós precisamos levar nossos filhos a Cristo por meio do culto público. Nossos filhos precisam crescer aqui, irmãos, a fim de se acostumarem com o povo de Deus e de serem alcançados pelo que Deus nos dá somente no culto público. Como presbiterianos, é nossa responsabilidade levar os filhos a Cristo por meio do batismo, crendo que Cristo pode abençoar os nossos filhos, como fez com os filhos das pessoas deste texto. E se você precisa de alguma motivação externa, que não o Evangelho para fazê-lo, saiba que as estatísticas dizem o seguinte: a maioria dos crentes adultos foi alcançado ainda na adolescência ou na juventude. E a maior parte dos missionários que saem pelo mundo pregando o Evangelho foi alcançada ainda na infância. Acredite no que o sábio Salomão escreveu. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. Faça a sua parte, pai, e não tenha dúvida, Deus fará a dele. Amém? Para terminar, à luz deste texto, nós ainda podemos dizer que um verdadeiro cristão é alguém que exibe amor supremo por Deus. Entre os versos 18 e 21, nós lemos: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao que parece, o jovem rico passou no teste de Jesus, se parássemos aqui. Ele tem muito dinheiro, ele conhece muito da lei de Deus. Alguns com a mentalidade da meritocracia poderiam dizer: vai ser fácil, ele vai conquistar a vida eterna, ele tem como pagar, ele fez algo por Deus. Não sejamos tão precipitados, queridos. A avaliação de Jesus é diferente. Pois ele disse-lhe, verso 22, falta ainda uma coisa. Faça o seguinte: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Como devemos entender isso aqui? Quando mencionou os 10 mandamentos mais cedo, Jesus estava pensando na segunda metade deles, que trata dos relacionamentos horizontais. Não faça isso ao seu próximo, faça isso ao seu próximo. Aqui,
Jesus está pensando agora na primeira metade da tábua da lei, que fala do relacionamento vertical com Deus e que começa com: não terás outros deuses além de mim. Embora conheça e obedeça a alguns dos mandamentos, aquele jovem tem um problema de coração, gente. Ele adora a mais de um Deus. Ele se aproxima de Jesus perguntando: o que posso fazer? E Jesus lhe diz: pare de fazer. Pare de adorar ao Deus riqueza. Ele consegue? O verso 23 nos diz que, ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. E Jesus, verso 24, vendo-o entristecido, disse: é o ensino dele depois do episódio: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Todo mundo entende isso aqui, não entende? É impossível ver um grande animal como o camelo passar pelo fundo de uma agulha. De modo semelhante, Jesus está dizendo: é impossível ver a um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele tem outro Deus. E dificilmente abrirá mão dele. Você concorda com Jesus? E você já respondeu a Jesus? Pois não pense você que o jovem rico foi a única pessoa que ouviu: vende tudo o que tem e depois me segue. Não, queridos. Você já fez isso? Um cristão verdadeiro é alguém que fez exatamente isso. Vendeu tudo o que tinha de mais caro e depois seguiu a Cristo. Eu não estou falando, tampouco Jesus está, apenas de dinheiro, de quantia monetária, de poupança, de investimento, não. Eu estou falando de amor supremo. Por que o jovem rico não atendeu a Jesus? Por que ficou tão triste? Porque ele amava a riqueza, e o poder, e o conforto, e o status, e a segurança que ela lhe prometia. Quando considerou o convite de Cristo, quando fez as contas, os cálculos, na leitura dele, não era vantajoso. O que significa, queridos, seguir a Cristo? Essa é uma excelente pergunta, pois milhares de pessoas, no passado e ainda hoje, dizem seguir Jesus sem nunca ter calculado o preço. Para essas pessoas, Jesus certa vez disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Será que você entende isso? O jovem rico entendeu. E por isso não atendeu a Cristo.
Para alguém ser um verdadeiro cristão é necessário amar Jesus de maneira suprema, acima de tudo e de todos. Para alguém ser declarado um verdadeiro crente, irmãos, é necessário aborrecer a própria vida, negar-se a si mesmo. Eu sei que a interpretação contemporânea difere do ensino bíblico, por isso eu quero que você escute como o Dr. John Stott explica a abnegação. A abnegação não é negarmos a nós mesmos luxos como chocolate, torta, cigarro ou bebida, embora possa incluir isso em alguma medida. Trata-se na realidade de negarmos, repudiarmos a nós mesmos, renunciando o suposto direito de seguir nosso próprio caminho. Negar-se a si mesmo, conclui o Dr. Stott, é voltar-se da idolatria do egocentrismo para o amor na direção de Deus e dos seus. Foi o que aconteceu a você? Entre as muitas provas que pode procurar, uma certamente que tem que aparecer é: o amor idólatra pelo dinheiro diminui. No lugar dele nasce amor por Deus e por seu reino. Pois, embora ainda sejamos deste mundo, cristãos genuínos não são mais possuídos por ele. Seus valores, seus princípios, suas ambições. Nós não apostamos tudo nesta vida, não esperamos tudo desta vida. Nós somos o povo que aguarda o reino pleno de Deus. Logo, irmãos, podemos fazer a viagem com poucas bagagens, na certeza de que, tendo muito ou pouco aqui, nós teremos tudo no retorno de Cristo. O que temos, temos por permissão dele, e deve, portanto, ser usado para a glória dele. E nós faremos isto não para conquistar Deus ou suas bênçãos, nós faremos isto em gratidão, porque fomos conquistados por Deus em Cristo Jesus. Não somos mais dominados por um falso Deus, como o homem deste texto. Nós somos amados e seremos cuidados pelo verdadeiro Deus durante toda a vida que Ele nos deu. Bem, é como deveríamos viver. Mas, sinceramente, não é fácil para ninguém. E talvez depois de me ouvir por alguns minutos, você esteja se fazendo a pergunta que os discípulos fazem neste texto, verso 26. Lucas nos conta que os que ouviram isso perguntaram: então, quem pode ser salvo? A pergunta é pertinente. Quem pode negar a si mesmo na força do braço, apresentar-se diante de Deus sem nada para oferecer, como um pobre, como uma criança, lançar-se inteiramente aos cuidados de Deus? É difícil, irmãos, de fato. Mas como Jesus coloca no verso 27, e com ele eu concluo: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que significa que Ele pode nos libertar do nosso orgulho, da idolatria que está sentada no coração, da altivez.
Ele pode nos destronar e nos colocar aos pés dele por pura graça e amor. Se ele o fizer, nós ficaremos como Lúcia de Nárnia, maravilhados com um novo mundo e realizados com um grande Salvador. Se leu ou assistiu aos filmes, você deve lembrar que voltar para a Inglaterra é extremamente difícil para aquelas crianças. Por quê? As crianças querem ficar em Nárnia, por quê? Ao fim do 5º livro, quando descobre que não voltará mais para Nárnia, a pequena Lúcia, soluçando, diz: mas Aslan, nosso mundo é Nárnia, e como poderei viver sem ver-te? Vejam, o anseio da alma dela não é Nárnia, é Aslan, o leão que representa a Cristo. Em resposta, o leão lhe diz: você há de encontrar-me, querida. E seu irmão Edmundo lhe pergunta: mas você está também em nosso mundo? E esta talvez seja a fala mais conhecida do livro e do filme. Aslan lhe responde: estou, mas no seu mundo eu tenho outro nome. Vocês precisam me conhecer por esse nome. Por isso eu os trouxe para Nárnia, para que, conhecendo-me um pouco aqui, possam me conhecer durante toda a vida lá. Eis um cristão, irmãos. É alguém que pisou num outro mundo estando nesse. Que, cercado por valores e influências de um mundo caído, já desfruta parcialmente dos valores e dos princípios do reino de Deus. Um cristão é alguém que foi profundamente amado por Cristo e que, em resposta, ama a Cristo também profundamente. Ele vai fazer de sua vida uma jornada para conhecer a Cristo, adorar a Cristo e servir a Cristo. Sinceramente, eu espero que você seja um genuíno cristão. E que estes sermões de janeiro não tenham servido para assustá-lo, mas para confirmá-lo. Mas se você não for um verdadeiro cristão, se for apenas alguém que gosta de Jesus, alguém que ouve acerca de Jesus, alguém que desfruta de benefícios do povo de Jesus, mas ainda não foi atingido na alma por ele, eu espero que isso aconteça nesta manhã. Ore a Deus no seu coração e faça como publicano. Diga: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Se Ele atendê-lo, você saberá. Nós veremos frutos, marcas indeléveis, marcas que perduram por toda a vida. Vamos orar? Curvemos nossas cabeças, fechemos nossos olhos e tenhamos um tempo de oração. Faça aí a sua oração em resposta ao que ouviu de Deus.